Olá! Vamos direto ao assunto na nossa análise de hoje sobre cidades sustentáveis e patrimônio cultural. Sabe, a gente tem uma mania de olhar para os grandes centros urbanos e pensar em sustentabilidade só em termos de painéis solares, prédios verdes ou investimentos financeiros. Mas a ideia aqui é dar um passo atrás e adotar um tom bem mais filosófico para redefinir o que realmente é a sustentabilidade urbana. Porque no fim das contas, não se trata só de concreto e economia, né? Trata-se de pessoas, identidades e das memórias que dão vida a esses lugares. E para dar o pontapé inicial surge uma daquelas perguntas essenciais. O que realmente sustenta uma cidade? É o tipo de reflexão perfeita para desafiar imediatamente aquelas suposições padrão que a gente carrega sobre a paisagem urbana de todo dia. Claro, a infraestrutura mantém a máquina funcionando, isso é óbvio. Mas será que só isso dá conta de manter o espírito e a alma de uma metrópole vivos? Bom, para responder a isso, a gente vai mergulhar de cabeça no artigo Cidades Sustentáveis, uma perspectiva sobre o patrimônio cultural, dos autores Jacques Sontag e Nelly Galarce Machado. Esse material é incrível porque ele muda completamente a forma como a gente entende o urbanismo moderno, tirando aquele foco exclusivo da mera economia. A grande sacada aqui é que a verdadeira sustentabilidade precisa, obrigatoriamente, abraçar toda a complexidade das interações humanas e respeitar a formação histórica dos espaços. Olha só que interessante, bater as metas quantitativas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 11 da ONU pode ser uma grande ilusão. Sim, uma ilusão, se o foco ficar só no dinheiro ou num simples embelezamento estético das ruas. De um lado, a gente tem a armadilha dos números e das planilhas financeiras. Do outro, o que realmente importa na prática, a integração social qualitativa. Estamos falando de conexão humana, de políticas inclusivas de verdade e de preservação histórica para criar um tecido urbano real extremamente resiliente. E como exatamente esse tecido ganha forma? Um centro urbano está longe de ser um bloco uniforme de cimento. Pelo contrário, é um mosaico social profundamente estratificado. Pensa numa mistura complexa de raízes indígenas, somada a toda a carga da colonização histórica e ainda misturada com os migrantes recentes que chegam todos os dias. São diversos grupos navegando o tempo todo por processos de territorialização e desterritorialização. A gente transforma o espaço e, querendo ou não, deixa a nossa marca impressa nele. E para provar como uma sociedade pode ser totalmente plural mesmo quando os ambientes físicos são muito parecidos, o artigo traz um exemplo antropológico fascinante sobre os cuidados infantis de diferentes povos. De um lado, temos as práticas dos Yanomami, que têm o costume de segregar as crianças quando perdem um genitor. Do outro, os Satere Malbés, que assumem a responsabilidade coletiva de criar essas mesmas crianças até a maturidade do rito de passagem. São realidades culturais completamente distintas, ditando como o ambiente e o convívio social funcionam. Ou seja, o ser humano é muito mais fruto do seu meio cultural do que apenas da geografia ao redor. É exatamente aí que a gente avança para uma definição de patrimônio totalmente nova e revolucionária, ancorada no conceito do espírito do lugar, que foi elaborado pelo ICOMOS lá em 2008. Não se trata só de assinar um papel e tombar um prédio antigo, sabe? Trata-se de fundir a geografia tangível com aquelas coisas invisíveis, as memórias, os relatos orais, os rituais e as tradições. É um ciclo contínuo. O ambiente molda o espírito humano e as nossas ações, por sua vez, dão alma ao ambiente. Para dar um peso ainda maior a essa teoria, a geógrafa Ana Fanny Alessandrini Carlos traz uma visão muito poderosa. Ela aponta que a dimensão da identidade está intrinsecamente ligada aos lugares habitados e que esses locais são impregnados pela presença humana. É uma reflexão genial que consolida o argumento de que os espaços físicos são totalmente moldados por camadas e mais camadas de histórias sociais que vão se sobrepondo ao longo do tempo. Mas vamos colocar essa teoria abstrata no chão. Para entender isso direito, precisamos contrastar o que normalmente é protegido com o que de fato faz o coração da sociedade bater. De um lado, temos o patrimônio material, a arquitetura, os monumentos e as estátuas de pedra. Mas do outro, aí entra a verdadeira força vital do Brasil, o nosso patrimônio imaterial. As lendas folclóricas como o Saci e a Mula Sem Cabeça, os ritmos vibrantes como o frevo, o chachado e o samba, e festividades gigantescas como o Círio de Nazaré. É essa riqueza toda que a gente não consegue tocar, que confere verdadeira identidade a um lugar. Agora, atenção neste ponto absolutamente crucial, a armadilha da patrimonialização. Muitas vezes, o poder público e as grandes marcas simplesmente pegam a cultura e empacotam tudo para vender turismo. O foco vira uma estética comercial, algo só para sair bem na foto. E o resultado? As comunidades periféricas e os migrantes recentes, que são justamente as pessoas que respiram e criam a cultura viva no dia a dia, acabam sendo completamente negligenciados nas políticas oficiais.
E, ligado a isso, os autores trazem um alerta seríssimo sobre o processo de etno-identificação. Na prática, isso é a construção de um mito para homogeneizar e embranquecer a identidade de um local. Funciona como um apagamento histórico imposto de cima para baixo. É uma tentativa de negar aquela realidade complexa, fragmentada e rica de quem realmente mora ali, vendendo uma versão totalmente artificial do que o espaço deveria ser. Tem uma metáfora impressionante no texto que ilustra isso de forma brilhante. Pense nas famosas estátuas romanas de mármore branco. Hoje a gente sabe muito bem que elas não eram originalmente brancas. Elas eram pintadas com cores incrivelmente vibrantes, representando uma grande diversidade. Mas elas perderam essa cor com o tempo, e o mármore branco cru acabou virando um ideal estético na Europa, simbolizando a eliminação das diferenças culturais. E adivinha? Nossas cidades modernas frequentemente fazem o mesmo, higienizam e apagam o que é naturalmente diverso e colorido. Tudo isso coloca sob os holofotes a natureza dupla da vida urbana moderna, que vive presa num eterno cabo de guerra. De um lado temos a cidade sombria, aquela que exclui, que tem custos altíssimos, condições insalubres e onde reina um anonimato frio. Em contrapartida, brilha a cidade luminosa, aquela que atua como um maravilhoso polo de solidariedade, de encontro humano, emancipação e troca viva de informações. O grande desafio do planejamento urbano sustentável é, sem dúvida, fazer essa luz vencer a escuridão. Então, como avaliar se uma metrópole está ou não no caminho certo? Surge aqui um pensamento atemporal inspirado em Mahatma Gandhi. Um país é julgado pela forma como trata as suas minorias. A premissa é cristalina, né? A medida definitiva de sucesso de uma sociedade e, por extensão, de uma cidade sustentável, depende puramente de como ela acomoda e abraça as populações mais vulneráveis. Afinal, sustentabilidade de verdade exige humanidade. Para forjar esse futuro verdadeiramente inclusivo, alinhado com as diretrizes do Habitat 3 da ONU, o planejamento precisa de medidas reais e imediatas. Primeiro de tudo, consolidar um compromisso político firme com a inclusão. Segundo, ter coragem de resistir às forças da especulação e do comércio desequilibrado. E terceiro, e muito essencial, formular políticas públicas de baixo para cima, garantindo uma participação efetiva de todos. A grande lição que se destila de toda essa reflexão é que a verdadeira preservação ambiental e cultural demanda a chamada participação ubíqua, ou seja, uma presença que atinge absolutamente todo o espaço urbano. A gente precisa urgentemente eliminar o nefasto efeito de borda, garantindo que os bairros periféricos e as comunidades mais esquecidas parem de ser ocultados das decisões, dos investimentos e da memória oficial da cidade. E assim a gente fecha a nossa análise de hoje com um pensamento provocativo que precisa ficar ecoando. De quem é a história que a cidade realmente conta? Fica o convite para uma reflexão prolongada se as ruas por onde passamos todos os dias refletem de verdade a rica diversidade de quem mora ali ou se são apenas um cenário de vitrine higienizado para encobrir as desigualdades. É um convite imperdível para olharmos os espaços urbanos de um jeito totalmente novo. Muito obrigado por acompanhar mais esta nossa exploração e até a próxima.